como eu saí de um platôzão de 6 meses tomando a caneta famosa de 15 atualmente. Pois é, gente, eu fiquei praticamente desde janeiro até agora, final de julho, com o mesmo peso, ali, o mesmo range de peso. Eu fiquei entre 91,5, 92, 93, cheguei até 94. E aí ficava sobe e desce e nada acontecia. Eu não estava com nutricionista nessa época, então essa é uma informação muito importante. Mas estava com acompanhamento da minha endócrina e tudo mais. E estava comentando com ela sempre, olha, eu não estou vendo a balança baixar, eu estou achando isso já muito demorado. A gente fica ansiosa, né? Apesar de eu ser uma pessoa assim que espero o tempo do meu corpo para responder a medicação e tudo mais. Só que na caneta de 12,5 eu não senti nenhuma diferença para de 10. Então foi até uma caneta que eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei só acho que 5, 6 semanas. E aí fomos para de 15. Oremos, né? Porque meu bolso não curtiu, mas é o que temos. E aí, na segunda semana da de 15, eu tava igual. Assim, sentia a supressão do apetite e tudo mais, mas não foi uma coisa assim, meu Deus, que diferença. Aí quando chegou na terceira semana, foi a semana que eu tinha iniciado já o processo com a minha nutricionista nova, a Isa. E ela é nutricionista comportamental, justamente que eu estava procurando, né? E ela me passou um plano alimentar que eu pudesse conseguir, né, fazer, mas que era com as calorias assim bem abaixo do que eu estava consumindo, eu acho, porque às vezes a gente se perde, né? Com o tempo a gente começa a se acostumar com a nossa própria alimentação, se a gente não estiver seguindo algo direitinho assim. E aí eu acabei meio que mantendo talvez aí um número de calorias por dia muito alto e não estava fazendo déficit. Eu acho que foi isso porque coincidiu também com a dose de 15 começar a funcionar. E a partir do dia, juro para você, a partir do dia que eu comecei a nova alimentação, em 24 horas, a balança fez uma diferença de 2 kg. Eu não posso falar isso aqui, né? Porque senão me bloqueiam todo aqui. É claro que isso não foi de gordura, né? Porque ninguém perde 2 quilos de um dia para o outro assim. Mas eu acredito que eu já estava ali retendo líquido. Retendo líquido. Também a alimentação não estava lá, essas coisas. E foi ótimo. Eu estava com muito craving de doce também. Eu vinha contando isso para vocês aqui. E foi ótimo, porque essa alimentação começou a fazer diferença. Só que tem um problema. 3 dias depois que eu comecei essa alimentação, eu fiz uma viagem de férias. Então eram 6 dias de férias. E aí eu falei pra ela, Nutri, eu vou fazer uma viagem. Tô um pouco preocupada, né? Porque eu já estava aqui no ritmo para poder sair do platô, mas acredito que não vai ser nada tão mal. Acredito que assim, no máximo eu vou manter, no pior dos cenários, eu vou manter o peso, né? E quando eu retornar, eu começo já a alimentação direitinha. E aí, gente, por a minha surpresa, o Momon de 15 começou a fazer muito efeito. Eu, durante a viagem, até comi algumas coisas diferentes, né? Vou até tirar o óculos aqui. Até comi algumas coisas do tipo fish and chips, porque eu estava na Inglaterra, então eu comi peixe empanado, coisa frita, né? Com batata frita. Mas eu não conseguia comer a quantidade toda que estava ali. Então, por exemplo, o fish and chips eu comi o peixe todo e a batata eu comi só um tiquinho, ficou um montão lá na caixa. Teve um dia que eu comprei um donut e eu comi só a metade e deu certo. Tipo, eu não fiquei morrendo de desejo de comer a outra metade, sabe? Então, foi vitória, irmãs. Foi vitória, porque eu já tava preocupada. Eu já tava, cara, acho que eu vou parar porque esse tratamento não tá rolando, não. Claro que não, né, gente? Deus me livre parar o tratamento, porque a obesidade é uma doença crônica, a gente tem que continuar. Mas eu tava desanimada, isso eu tava com certeza. E aí, quando eu cheguei, eu me pesei hoje de manhã, né? Eu cheguei ontem e me. Ontem? Ontem. Ai, já nem sei. Mas eu me pesei hoje de manhã e, para minha surpresa novamente, cheguei aos 90,8. Ou seja, eu ainda emagreci aí do dia que eu viajei para cá quase 2 quilos. Então, tipo, meu Deus, como que isso aconteceu? Então, acho que é uma combinação aí da medicação finalmente fazendo efeito. A gente sabe que a caneta de 15 é uma das mais eficazes, né? É a dose mais alta, mas também é a mais eficaz. E, claro,
eu prestando atenção no que estava comendo. Um dia eu acabei comendo um pokeball, né, uma coisa mais saudável, para não ficar comendo fritura o tempo todo. Mas não deixei de comer meu doce, enfim. Então, valeu a pena aí o esforço. E tô feliz agora que finalmente saí desse platô e espero agora conseguir continuar perdendo peso até o meu objetivo, que segundo a minha endócrino, 80 quilos seria o ideal, assim, para eu estar saudável, né? Por incrível que pareça, eu ainda estou em obesidade grau 1 hoje, com 91,5 eu estava com obesidade grau 1. Acredito que 90,8 ainda esteja, né? Então, mas como a gente não pode considerar só o IMC, e sim toda a composição corporal, né? Eu faço atividade física, faço musculação e tudo mais, então vamos continuar o processo. Então, eu queria só dar esse relato aqui para vocês de como foi sair finalmente de um platô de 6 meses, que é uma coisa que eu não pensava que fosse acontecer. Porque eu vejo todo mundo já emagrecendo de uma vez, né? Ai, tomei Monjaro, emagreci tudo e já tô ótima, magrinha e não sei o quê. Então, no meu caso, foi uma coisa diferente, mas estou fazendo tudo certinho com o médico, com o nutricionista. Então, vamos continuar aí o processo. Até porque esse processo não acaba nunca, né, gente? Quando chega no seu peso ideal é que você começa o processo, na verdade. Como disse a doutora Bruna esses dias aí, que é a minha endócrina, né? Quando você chega no seu peso ideal é que aí que começa a parte mais difícil. Que é você tentar convencer o seu corpo de que você não quer voltar para o seu peso máximo que você já teve. Então, sorte pra gente.